O caso Emma Eckstein é um caso muito interessante. Quem publicou esses documentos foi um psicanalista americano, Jeffrey Moussaieff Mason. Muito competente, domina o alemão, ele traduziu do alemão para o inglês as correspondências entre Freud e Fliess, né? E ele era diretor dos arquivos Freud, se eu não me engano, e lá ele conseguiu ter acesso a essa documentação e publicou essa documentação sem a aprovação do grupo que constituía os arquivos Freud. Isso fez com que ele caísse em desgraça nas sociedades psicanalíticas. Um psicanalista profundo, culto e extremamente sensível, e percebeu a importância desses documentos para se compreender a história da psicanálise. A primeira paciente de Freud se chamou Emma Eckstein. Ela era tipicamente uma histérica, segundo Freud, que se masturbava compulsivamente. Freud era amigo de Fliess e discutiu o caso com Wilhelm Fliess, um otorrinolaringologista de Berlim, um grande amigo dele, um amigo íntimo, um amigo muito próximo de Freud. Freud o queria muito bem. Posteriormente se imagina que ele tenha transferido a libido reprimida em relação a Fliess, porque a relação caiu em desgraça, para Jung. O fato é que, discutindo o caso com Fliess, Fliess sugere que a compulsão de Eckstein para se masturbar estava associada a um excesso de cartilagem no nariz. Por mais curioso e engraçado que isso possa ser, Fliess acabou publicando um livro chamado Da Conexão Causal entre o Nariz e os Órgãos Genitais. E sugeriu a Freud que a única forma dele corrigir o sintoma desagradável de Eckstein, que naquela ocasião a masturbação era vista como uma coisa muito ruim, a psicanálise tinha cheiro de igreja também, de qualquer forma. O preconceito era outro, mas era um preconceito de qualquer forma. Na igreja era pecado, na psicanálise era um identificador de patologia, de padrões de fixação, de desenvolvimento sexual não ocorrido, né? Então, acreditem, Freud decidiu submeter Eckstein a uma cirurgia de nariz. Foi o próprio Fliess que, entusiasmado com a sua teoria, decidiu ir até Viena fazer a cirurgia. Freud, então, convenceu a paciente de que ela deveria fazer essa intervenção cirúrgica, né? Eckstein era completamente transferida nele, mesmo depois da cirurgia, manteve a força da transferência na relação com ele. Ocorre que Fliess abriu o nariz de Eckstein e raspou o que ele achou que deveria ter como conector dos impulsos sexuais de Eckstein, que devia ser uma mulher poderosa, mulher cheia de energia, cheia de desejo, cheia de tesão, numa era vitoriana, com dois caras fantásticos, mas que não podiam, de forma alguma, estar completamente fora do tempo deles. Naturalmente, eles estavam fora do tempo, continuam fora do tempo, né? Mas em algumas outras questões eles estão dentro do tempo dele e exibem isso através dessa decisão de operar em Emma Eckstein. Então Fliess abre o nariz de Eckstein, faz as raspagens que ele achou adequado fazer para evitar que Eckstein voltasse a se masturbar, segundo eles, compulsivamente, e volta para Berlim e deixa Freud lá cuidando do caso, né? Ocorre que Eckstein não consegue curar. A ferida tamponada infecciona. E Freud analisa a dificuldade da cicatrização, da cirurgia, para Eckstein como uma resistência dela
ao tratamento. Esse certamente é um dos aspectos mais cruéis que a interpretação pode ter. É quando o indivíduo se cega para certas situações que são objetivas e tende a interpretar aquilo que é objetivo dentro de uma subjetividade desnecessária, porque há um perigo real, como foi o caso de Eckstein. Acontece que em algum momento Freud percebeu que as interpretações dele estavam completamente equivocadas e que ele estava fazendo uma grande bobagem. Foi então quando ele chamou um outro laringologista de Viena, porque Fliess está em Berlim. E o médico vai até a casa dele, vai examinar a cicatrização da cirurgia e ver uns fiapozinhos que estão dentro do corte que não cicatrizava. E ele vai com a pinça e puxa. Bom, o Wilhelm Fliess havia esquecido 1,5 metro de gás dentro do nariz de Emma Eckstein. Esse é o motivo pelo qual ela não sarava e a cicatriz não fechava, ao contrário do que Freud imaginava ser uma resistência à cura, ao processo que ele vinha experimentando com ela. Eckstein quase morreu, Freud quase desmaiou. A carta de Freud para Fliess é fantástica. Eu vou ler essa carta, porque é uma carta humana, você consegue ver o quanto ele estava arrependido de ter aceito a sugestão de Fliess para que fizesse a cirurgia na paciente dele. A gente vê essa comoção dele, um Freud profundamente humano diante do erro, reconhece como erro e, de qualquer forma, Eckstein consegue sobreviver a essas atitudes monstruosas que tanto Freud quanto Fliess perpetraram contra ela. Esses são os documentos que o Mason quis trazer à superfície, que infelizmente, como é de praxe, aqueles meninos, aqueles garotos, que são os psicanalistas, filhotes de Freud, querem impedir que o grande público tenha conhecimento, porque maculam a idealização do papai Freud que eles tanto fazem. Papai Freud tem que ser perfeito, porque a gente sabe que toda criança vê no pai uma figura heróica de perfeição. Mas é inaceitável vindo de um grupo de psicanalistas que parecem meninos melequentos, que querem porque querem que o papai seja perfeito. Não, o papai não é perfeito, o papai é maravilhoso, o papai é incrível, o papai é genial, o papai é fantástico, mas o papai não é perfeito e nem precisa ser perfeito para ser tudo isso que eu acabei de listar. Então Mason está de parabéns por ter trazido ao grande público, a contragosto de todo o grupo freudiano, e mesmo caindo em desgraça, como eu disse ainda há pouco, essa documentação que nos mostra o lado humano de Freud, o erro que ele comete. Eu vou ler a carta de Freud para Fliess e publicar aqui no Facebook e no meu canal no YouTube.